você abra comigo a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses 1, 16. O primeiro lugar, ele pertence a Deus, ele é do Senhor. E a igreja da nossa atualidade, Colossenses 1, versículo 16. A igreja da nossa atualidade, ela tem trabalhado de uma forma acirrada para negar a Cristo a preeminência. Negar a Cristo em primeiro lugar. Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Podemos assentar. O apóstolo Paulo falando de uma maneira ímpar sobre o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tem a preeminência, ele é o primogênito de Deus, e ele ocupa o primeiro lugar em tudo e todas as coisas. Aquele que todas as coisas foi feito por meio dele para ele. Aquele que é o cabeça da igreja. Aquele que tem o primeiro lugar. Aquele que a tudo pertence. Esse é o Senhor Jesus. Às vezes, nós temos algumas noções e algumas induções por meio de algumas verdades, mas essas induções, elas não alcançam a nossa prática. Isso é muito ruim. Quando sabemos de algumas coisas e essas coisas não se tornam real e nem obras nas nossas vidas, isso é muito prejudicial para todos nós. Quando nós olhamos nesse texto que Jesus morreu e toda a plenitude dele, nele habitasse, e ele fez a paz pelo seu sangue, no versículo 20, reconciliou consigo. E ele diz assim, no versículo de número 18, para que em tudo tivesse a preeminência, falando da ressurreição de Cristo, e ter o primeiro lugar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você vá comigo em Êxodo capítulo 13. Êxodo. A palavra do Senhor, nos 10 mandamentos, o primeiro e o segundo, ele fala de uma maneira clara sobre a preeminência ser de Deus, o primeiro lugar do Senhor. E o Espírito Santo tem tido um combate muito acirrado, muito determinante, para que a igreja do Senhor Jesus, dessa atualidade atual, possa entender que Cristo tem o governo, que Cristo tem a preeminência. A igreja do Senhor Jesus, compreendendo ou não, a preeminência é dele. Mas nós observamos que algumas questões estão sendo, pouco a pouco, invertidas, mudadas. Quando o Senhor Jesus, e hoje nós terminamos a campanha da Páscoa, quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita, ele é o primogênito dentre os mortos, onde todos nós também ressuscitaremos. Quando Deus, lá no Antigo Testamento, que você vai ler junto comigo, ele faz um trabalho muito específico. Ele estabelece para Moisés e para o povo, no capítulo 12, a Páscoa. E a Páscoa era uma ordenança que um cordeiro seria morto dentro da casa, no lugar do primogênito da casa, e esse sangue seria aspergido sobre os umbrais das portas. Vindo então o destruidor das almas, ele ia o sangue nos umbrais das portas, e então não mataria os primogênitos. Essa era a recomendação. O judeu era obrigado a fazer isso. Se ele quisesse, ele faria. Mas ele não era obrigado. Mas essa era a recomendação.
Vocês querem se livrar da morte? Vocês querem se livrar da maldição? Vocês querem se livrar da minha ira, da praga que vem contra o Egito? Então, que as casas de vocês estejam seladas pelo sangue do Cordeiro, que é substituto do primogênito da casa. Naquele momento, Deus faz uma ordenança que todo o primogênito que nascesse a partir daquele dia em Israel seria de Deus. Quando fosse ser humano, seria para servi-lo. Quando fosse animal limpo, seria entregue. Quando fosse animal impuro, poderia ser resgatado, ou seja, dado moedas para poder pagar o preço. Vamos ver. Êxodo capítulo 13, versículo de número 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque meu é. O que Deus estava querendo ensinar a Israel sobre que a partir daquele momento que ele matara todos os primogênitos do Egito, a partir daquele momento da saída do povo de Israel, a partir daquele momento todo filho mais velho teria que ser consagrado ao serviço do Senhor. O filho mais velho, a alegria, a esperança. O filho mais velho, aquele que era primogênito e que herdaria. O filho mais velho, aquele que com muita ansiedade teria então da família, aquele que com expectativa, ele não iria entrar nos planos da família, mas ele ia ser entregue aos planos do Senhor. O porquê que Deus dá esse castigo? Será que alguns de Israel tiveram essa aliança de Deus como castigo? Porque uma aliança entra como duas partes. Eu livro vocês da terra do Egito, e os primogênitos, todos os animais do Egito são mortos, mas a partir de agora, todo primogênito que abrir a madre é meu. Israel não viu aquilo como um castigo, mas como um pacto de aliança. Como eu disse esses dias para vocês, a aliança tem duas partes. Eu livro vocês, eu mato todos os primogênitos do Egito, mas a partir de hoje, todo primogênito nascido de animal ou ser humano é meu. Tudo bem? Vocês observarão isso em todo o tempo e para sempre. A Bíblia diz assim, no versículo de número 12: separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito e da casa da servidão. O que significa esse pacto? Pai, o porquê que eu, que nasci primeiro, eu não posso ter uma vida e um planejamento comum como os meus irmãos? Por que eu tenho que ir lá na casa do Senhor servir o sacerdote, ficar com o sacerdote? Nisso é baseado a oração de Ana, na entrega de Samuel. Pai, por que eu tenho que fazer isso? Por quê, filho? Porque Deus nos visitou no Egito e lá nos tirou com mão forte, nos libertou e matou todos os primogênitos do Egito. Então, a partir daquele momento, tudo que abrir a madre terá que ser entregue ao Senhor. É óbvio que as crianças não seriam mortas. Não. Seriam entregues para o serviço do Senhor. Eu quero falar sobre o ser humano e a primogenitura. Nós entendermos, como o próprio escritor diz em Hebreus, a igreja dos primogênitos, como o próprio apóstolo Paulo diz, que Cristo gerou primogênitos para o Pai. Nós, como seres humanos, entendermos que a nossa consagração e o selo de pertencermos ao Senhor não é uma escolha, mas parte de um pacto. O Senhor entrou no mundo, arrancou tanto a mim quanto você, livrou-nos da maldição,
livrou-nos da morte, e a partir deste momento, eu e você somos dele, como primogênitos de uma nação, chamada Reino de Deus. A dificuldade que os crentes têm de entender que eles não mais a si mesmo pertencem, que eles não mais podem projetar a própria vida, planejar a própria história, condicionar-se dentro de uma situação, porque a partir do momento que eles deixaram o mundo e entraram no reino, eles têm um dono. Mas vai colocar isso na cabeça de um crente? Vai. Boa sorte. Vai colocar na cabeça de um crente que ele não é mais dono de seus pensamentos, que ele não é mais dono de seus sentimentos, que ele não é dono da própria vida e nem do próprio nariz, que ele não pode dirigir os seus passos conforme ele quer, que ele não pode fazer as coisas de uma maneira aberta, sem ter na mente que ele deve responder tudo a Deus e que tudo ele deve a Deus. O Senhor diz, como forma de gratidão pelo livramento que eu operei na vida de vocês, vocês são meus. Como forma de um pacto, é a parte de vocês com a aliança, vocês me pertencem, vocês são meus. E qual é a dificuldade que nós como igreja temos de entendermos isso? O porquê muitos crentes estão frequentando a igreja e continuam sofrendo em suas vidas, e continuam caminhando 2 passos para frente, 3, 4 para trás, não conseguem entender que eles não mais são propriedade de si mesmo, mas possessão de Deus. Eles não conseguem entender que é Deus quem manda em suas vidas e que eles não podem mais agir de uma maneira aleatória, individual, independente, porque eles têm um dono. Foi muito claro quando Deus diz a Moisés: a partir deste momento, todo filho homem ou de animal que nascer da madre imundo será resgatado, puro será consagrado, pertence a mim, é meu. E esses primogênitos somos nós. Somos nós. O que nós precisamos entender é que grande parte do sofrimento da igreja tem vindo porque a igreja, ela não consegue entender que ela é propriedade não de si mesma, mas de Deus. Deus cuida de você, Deus ama você, Deus educa você, Deus disciplina você, Deus corrige você, Deus livra você. Por quê? Porque Ele é seu dono. Quantos sofrimentos acumulativos geramos da nossa vida, porque não temos um comportamento adequado, com disposição para nos entregarmos a Deus e entendermos de uma vez por todas que somos dele, somos de Deus. Mas enquanto estamos envolvidos com essa secularidade, com essa correspondência com o mundo, com esse remetente com o mundo, dificilmente vamos conseguir entender e estarmos seguros em Deus, porque o medo estará presente, porque a insegurança estará presente, porque o pecado estará presente, porque a soberba estará presente, e então nós estaremos o quê? Totalmente vulneráveis às circunstâncias e situações. Você é de Deus, mas não existe a segurança concernente a isso. Você é de Deus, mas não existe a dependência concernente a essa verdade. Sua vida, seu futuro, seu ontem, seu hoje, tudo pertence a Deus. Mas o que nós observamos é uma igreja tímida, retroativa, uma igreja introspecta, uma igreja que não tem a ousadia de saber: eu sou de Deus e Ele cuida de mim, e Ele me corrige, me santifica, me exorta, e Ele me abençoa, e Ele me livra, e Ele me guarda. Você olha para os crentes amedrontados, temerosos, inseguros. Você olha para os crentes independentes, totalmente solícitos às coisas do mundo, abertos às coisas do mundo. O livramento seu do mundo tem um pacto, que a partir daquele momento, você é dele. Você é totalmente dele. Totalmente dele.
Em Números 8, você não precisa ler, 15 e 16, o Senhor diz assim: o levita irá substituir todo primogênito. A tribo de Levi substitui, aprovada por causa da atitude que ela teve, substitui todo primogênito. Então a tribo dos levitas começou a ser totalmente do Senhor. Diga amém. Bom, você é de Deus, primogênito. Quero falar agora sobre as primícias da colheita, em Êxodo 23. O apóstolo diz que Jesus tem a preeminência. Êxodo 23, versículo de número 15. O Senhor diz assim: todo o primeiro fruto de tua colheita é meu. Tudo que você colher é meu. Deus precisava? Não. Deus precisa? Não. Isso é disciplina, para que nós entendamos o lugar do Senhor na nossa vida. Tudo que é primeiro é de Deus. Quando Elias diz à viúva de Sarepta, ele diz assim: faz primeiro para mim. Ele estava falando sobre a oferta do bolo, da massa. Depois você faça para ti. A Bíblia diz em Êxodo 23, versículo 15: a festa dos pães ázimos guardarás 7 dias. Comerás pães ázimos, como te tenho ordenado. Ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Versículo de número 19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Primeira ordenança: o ser humano é de Deus. Eu e você somos do Senhor. Segunda ordenança: todo fruto do seu trabalho, o primeiro fruto pertence ao Senhor. Toda colheita feita de cereais, as primícias, pertence a Deus. O que eu quero falar sobre isso na questão de trabalho? Eu quero falar de um assunto muito difícil. Quero falar de um assunto que é muito complexo. Quero falar de crente que não tem alegria quando trabalha. Quero falar dos cristãos que acham o trabalho um jugo, um peso, um fardo. Quero falar de pessoas que levam para os seus trabalhos seus embaraços, suas emoções, suas maldições. A palavra do Senhor diz assim: que nós, como primícias, como primogênitos, que somos para Deus, deveríamos estar no nosso trabalho, naquilo que fazemos, e fazermos para o Senhor, como o próprio apóstolo Paulo diz: quer comais e quer bebais, façais para o Senhor. Quantos crentes dentro da igreja que não trabalham com alegria, reclamam do seu trabalho, murmuram do que fazem. Quantos crentes no seu trabalho não procuram prosperar, não procuram crescer, falam com Deus que querem a bênção, mas não são bênçãos no seu trabalho. Eles não conseguem entender que ali, quando eles trabalham, eles estão servindo a Deus. Tudo que eles fazem é para o Senhor. Eles não conseguem entender que ali eles devem fazer o melhor, sendo olhados ou não. O que é você entender que as primícias pertencem ao Senhor? Os frutos da tua colheita pertencem ao Senhor. Quando existe alegria no que você faz, quando existe prazer no que você faz, quando existe dedicação acertada, inteligência, quando você usa e usufrui daquilo que Deus te deu, das habilidades que Deus te deu, dos talentos que Deus te deu, você sabe qual é o maior destruidor de potencial? Murmuração, reclamação, palavrão, desânimo, apatia. Isso destrói todo o potencial. Deus colocou em nós potencial. Isso se chama talento, dizendo a Bíblia. Mas o porquê não existe essa primícia da colheita para Deus, essa ação de graças? Deus,
eu te vejo, Deus, eu te contemplo, Deus, eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque eu vejo o Senhor no meu trabalho, na produtividade, na prosperidade. Por quê? Porque se fazem de mau grado, se fazem com aquele cansaço, com aquela apatia, com aquela letargia. Você é uma pessoa que trabalha contente? Você é uma pessoa que trabalha de uma maneira feliz? Você é uma pessoa que todos os dias agradece a Deus porque você tem um trabalho? Ou será que os problemas e os percalços do seu trabalho têm feito você um péssimo trabalhador? O Senhor diz: as primícias da sua colheita é minha. E o que são as primícias da nossa colheita? Onde o judeu colhia a primeira safra do trigo, a primeira safra de tudo, os melhores eram levados no tabernáculo e no templo para o Senhor. O que as pessoas têm trazido do trabalho para a igreja? Cansaço, desmotivação, reclamação, embaraço. Eu já disse para você e vou dizer para você: o seu coração embaraçado embaraça o seu trabalho. Você já viu pessoas que nunca tiveram sucesso no trabalho? Olha para ela. Amargurado, ressentido, trauma, mal resolvido. Observa, observa. Agora, isso é primícia? Isso é o melhor que temos para oferecer? Não, obviamente que não. Quais são as nossas primícias que temos para Deus com respeito ao nosso trabalho? Não visitarmos o nosso trabalho, as nossas mazelas e as nossas misérias, mas elas serem colocadas diariamente diante de Deus. Deus, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa introspecta. Senhor, isso por causa disso, e meu trabalho não vai sofrer por causa disso, porque as primícias do meu trabalho pertencem ao Senhor. Eu quero ser ousado, eu quero ser corajoso, eu quero ser, ó Deus, de uma maneira que eu possa glorificar o Senhor naquilo que eu faço, e a colheita daquilo que eu colho, eu possa levantar diante do Senhor e dizer: Senhor, olha aqui, ó, as primícias daquilo que eu tenho feito. Dá para entender, meu irmão? O que você vê de crente embaraçado, o que você vê de crente avarento. O crente acha que a avareza dele com respeito a relacionamento não vai repercutir no trabalho. Quando você é avarento no seu relacionamento: não gosto disso, não gosto daquilo, não perdoo esse, não perdoo aquele, isso é avareza, e a sua avareza irá amaldiçoar o seu trabalho. Quantas coisas você faz para atrapalhar a sua vida e ainda depois reclama da própria vida? Que isso? O Senhor diz: as primícias do teu trabalho, você vai alegrar-se diante de mim em uma festa, e você vai apresentar diante de mim. Quando você chega para adorar a Deus: Senhor, obrigado por este mês, obrigada pela prosperidade, obrigada pelo que o Senhor tem me dado. Por quê? Por quê? Porque a ação do Espírito Santo de Deus dentro da sua alma tem visitado tudo aquilo que você faz. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio: onde colocares a sua mão seria uma peste. Não, ela diz seria uma bênção. Eu vou abençoar em tudo que você colocar a sua mão. Mas tem acontecido isso na vida de alguns, sim, outros não. Seu trabalho sofre quando você não tem definição. Sua vida financeira sofre, e o pior não é isso: sofre as crianças, sofre a esposa, sofre a família inteira. Tudo por quê? Porque o coração amarrado, aprisionado, não se entende que pertence a Deus, não se entende a regra da primogenitura, não se entende a regra que se pertence a Deus. Pessoas difíceis no trabalho, pessoas que não conseguem entender que estão ali para trabalhar e não para fazer um clube social. As primícias dos seus primeiros frutos da tua terra é meu. Você tem honrado o Senhor naquilo que você faz? Você tem trabalhado com alegria, com amor, com gratidão? O Senhor diz: vocês entregarão os frutos e será uma festa de gratidão a mim. Entregará as primícias para mim, será uma festa onde eu serei glorificado pelas minhas obras, porque abençoei a terra, abençoei as mãos, abençoei o fruto. Diga amém. Quero que você vá comigo em Levítico 19. Levítico capítulo 19. Quero falar sobre as árvores frutíferas. Páscoa. Somos as primícias para Deus, somos os primogênitos
Páscoa. O fruto da terra, do nosso trabalho, pertence ao Senhor. Terceiro, as árvores frutíferas. Tinha uma regra para as árvores frutíferas. O judeu tinha o costume de plantar as árvores frutíferas bem próximo da sua casa. Levítico capítulo 19, versículo 23. As árvores frutíferas, elas não poderiam ser o fruto comido, nem no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro ano. Vamos ver? Levítico 19, 23. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Planta-se uma figueira, primeiro ano não se come, segundo ano não se come, terceiro ano não se come, quarto ano é tudo do Senhor, quinto ano a partir daí se come. Explica isso para o seu irmão. Você sabe que o judeu gosta muito de fruta, né? Muito. No primeiro ano, você mata seu desejo. No segundo, você mata a sua ansiedade. No terceiro, você não tem nem mais desejo nem ansiedade. Você já aprendeu a obedecer. No quarto, você já entrega de coração. E no quinto, você reúne com a sua família e se alimenta. Eu quero falar das coisas que você busca na vida. Busca tanto para ter prazer. Busca tanto para... Eu nunca vi tanta gente caçar alegria igual crente. Eu nunca vi. Eles caçam e nunca encontram. Onde é que tem alegria? Você não sabe onde é que tem alegria na vida do crente. Eu e você não somos caçadores de alegria, eu e você não somos caçadores de prazer. Eu e você somos pessoas que desfrutamos da presença de Deus e o nosso coração se deleita em Deus e, consequentemente, nossa alma estará em paz, segura e feliz. A terceira regra dessa noite é: não seja um caçador de alegria, não seja um caçador de prazer, não seja um caçador de conforto. Você vai caçar e nunca vai encontrar. Por quê? Porque é em Jesus que encontramos o que precisamos e o que necessitamos. Diga amém. Se você encontrou uma árvore e você foi rapidamente no primeiro ano comendo o fruto dela, ela está te dando muito desgosto. No segundo ano, você também comeu o fruto dela, ela vai continuar te dar desgosto. Tudo na sua vida que te dá alegria deve ser consagrado diante do Senhor, para não perverter o seu coração. Tudo na sua vida que te dá prazer deve ser consagrado ao Senhor. Casamento, filhos, posses, tudo deve ser entregue ao Senhor, para que não venha desprover você de santidade e de recursos. Lembra de uma bênção que você recebeu? E você imediatamente já tomou o fruto para si, no que ela se tornou? Desavença, decepção, frustração. Não consagrou o fruto ao Senhor? Hã? Foi se deleitando, se alimentando, isso. Hã? O porquê que Deus dá essa ordem? Porque o Senhor conhece os nossos corações. Sabe que quando nós desfrutamos de todo o prazer que as coisas oferecem, sem consagrarmos ao Senhor, nós vamos nos perder. Casa com uma pessoa e não consagra esse casamento ao Senhor. E vai desfrutar de tudo. Eu não te dou 1 ano para isso vir abaixo. Por quê? Porque tudo que não é consagrado ao Senhor se torna alvo de Satanás. O Senhor diz: o primeiro ano você não come, o segundo ano você não come, o terceiro ano você não come, o quarto ano é meu, o quinto para frente, aí é seu. A Bíblia diz assim, continuando no versículo 24: porém no quarto ano todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. No quarto ano é meu, tudo é meu. Sua figueira, todos os figos são meus, devem ser levados no templo. Sua videira, todas as uvas são minhas. A partir do 5º ano, e no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Você quer que as coisas na sua vida continuem sendo boas? Você quer que os seus filhos continuem sendo bons? Seu casamento continue sendo bom? Seus relacionamentos continuem sendo bons? Todas as fontes suas de alegria e de prazer, entrega ao Senhor, consagra ao Senhor. Por quê? Porque se você trouxer para si, isso vai criar-se uma idolatria, uma dependência. Isso vai criar-se uma pendência. Seu casamento não está te dando prazer, seus relacionamentos não estão te dando alegria, consagra ao Senhor. Você está comendo o fruto que é dele. Primeiro, você é primogênito, você é de Deus. Segundo, seu trabalho, as primícias de seu trabalho pertencem ao Senhor. Terceiro, os seus frutos, tudo que te dá prazer e te alegria é do Senhor. Quarto e último, Números 15. O Senhor diz assim: quando vocês entrarem na terra e vocês fizerem os bolos de vocês, dentro de casa. O Senhor começa a falar sobre a pessoa, depois sobre o trabalho, depois mais perto de casa, agora ele fala dentro de casa. Todo o primeiro bolo que vocês fizerdes serão meus. Toda a confecção culinária que vocês fizerem serão meus. O que significa isso? Você imagina Israel comendo maná, que no início eles disseram que era pão de anjos, depois disseram esse pão é vil, enjoativo. Você imagina o desejo que eles tinham de pegar um trigo fresquinho, e fazer um bolo, e fazer um pão com aquele cheiro de assado, e comer, e comer, e comer, e se empanturrar. Deus falou: não, o primeiro bolo é meu. Pastora, que judiação. Você percebeu tudo que Deus está fazendo aqui? Essas 4 situações, o que é? Contra o que Deus está trabalhando aqui? V-O-N-T-A-D. O que eu disse? Vontade. Vontade. Todas essas ordenanças estão trabalhando contra a vontade, prazer, planejamento do ser humano. Aqui o Senhor está combatendo o domínio da vontade. O porquê hoje os crentes não dominam a própria vontade? Porque não conhecem a regra da preeminência. Você pertence ao Senhor, seu trabalho pertence ao Senhor, os frutos e tudo aquilo que te dá alegria e prazer pertence a Deus, e a massa também é de Deus. Tudo aquilo que você consegue fazer, tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que te dá conforto. A Bíblia diz assim, em 15:20, Números 15:20. Das primícias da vossa massa, ofereceis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas, darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Sabe o que era oferta alçada? Eles chegavam e colocavam assim diante do altar. Estavam mostrando para todos aqueles que estavam ali que Deus era o primeiro a receber aquilo. E era uma oferta de esforço. As vossas massas, os primeiros bolos e pães que vocês fizeram, entrando na terra prometida, isso vai perpetuar por gerações, é meu. Diga amém. O que é de Deus? Você. Segundo, seu trabalho. Terceiro, toda a fonte de prazer e de alegria. Quarto, o lugar dele, dentro da sua casa. Dele é o primeiro lugar dentro do seu lar. Não é do seu cônjuge, não é do seu filho, é do Senhor. Ele recebe o primeiro lugar. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quem ocupa o primeiro lugar dentro da sua casa? Às vezes pode ser um filho, existem muitos lares que os filhos governam. Às vezes pode ser a esposa, às vezes pode ser o marido. Quem ocupa o primeiro lugar? Quais são aqueles cuja vontade é feita, cujos cuidados são tomados, cujas coisas caminham para cercá-lo de conforto, cercá-lo de coisas agradáveis? Ele diz: dentro da sua casa, o primeiro é para mim. O primeiro é para mim. É para mim. Será que o Senhor Jesus tem tido a preeminência dentro da sua casa?
Será que o Senhor Jesus tem tido a preeminência dentro do seu lar? Como é que nós queremos ser abençoados por Deus se nós não conseguimos entender regras básicas da bênção? Como? Eu pertenço ao Senhor, eu não sou o meu dono. Eu pertenço ao Senhor. Como? Meu trabalho e tudo que eu faço pertence ao Senhor. Toda fonte de alegria e de prazer pertence ao Senhor. E dentro da minha casa, Ele tem o primeiro lugar. Tudo que é feito, o primeiro lugar é para Deus. Se Ele se agrada, se Ele gosta, se Ele quer. Todas essas 4 ordenanças combatendo ansiedade, desejo, vontade, planejamento. Deus é contra seus desejos, seu prazer, seu planejamento. Ele é contra o seu, mas Ele é a favor dos planejamentos dEle, do prazer dEle, da vontade dEle para com você, porque só assim eu e você seremos felizes. Os nossos planos, prazeres, desejos e tudo aquilo que o nosso coração pende é para a nossa própria destruição. Mas tudo que Deus projetou, tanto para mim quanto para você, é para a nossa alegria, é para a nossa bênção e é para a nossa eternidade. Para nós encerrarmos e comermos o pão e o suco, eu quero perguntar uma coisa para você. Você é de quem? O seu trabalho é feito para quem? Ou para quê? Suas fontes de prazer e de alegria é para o Senhor? Na sua casa, quem recebe o primeiro? Quem é dono? Se Deus não é seu dono, problemas. Se as primícias do seu trabalho não são de Deus, embaraços. Se as fontes de prazer e de alegria não são do Senhor, cadeias, grilhões e dependências humanas. Se na sua casa Deus não tem o primeiro lugar, falência familiar. A palavra de Deus ela é muito clara e objetiva para todos nós. O que acontece conosco é que muitas vezes nós não queremos entender. Nós não abrimos os olhos para aquilo que está bem diante dos nossos olhos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vai passar por você um pedaço de pão e um cálice, isso não é ceia. Eu quero que você pegue o seu pão e o cálice. E enquanto isso, eu gostaria que você pensasse na sua vida. No quanto Deus quer te abençoar. No quanto Deus quer abençoar sua vida, sua família, seu trabalho. No quanto Deus quer abençoar você. No quanto Deus quer abençoar seus relacionamentos. E você analisasse os erros que você está cometendo. Bom, eu sou uma pessoa que eu ainda não pertenço a Deus, mas eu preciso trabalhar nisso o mais rápido possível. Eu sou uma pessoa cujo meu trabalho não glorifica o Senhor, porque é feito com muito embaraço e com muita pendência. Eu sou uma pessoa que as fontes do meu prazer não são dedicadas ao Senhor, e isso tem me trazido dano emocional. E eu sou uma pessoa que, na minha casa, o Senhor não tem tido a preeminência. A palavra do Senhor diz em Colossenses, de uma maneira muito clara, que Jesus Cristo tem que ter a preeminência, o primeiro lugar. Eu quero que você fale com Deus neste momento. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão por todas essas áreas mencionadas aqui, Senhor. Áreas, muitas delas danificadas no meio do teu povo. Áreas onde o teu povo tem vivido atrocidades e problemas porque não são propriedades do Senhor. Áreas em que o teu povo não tem tido progresso e prosperidade no trabalho. Áreas em que o teu povo não tem sido feliz naquilo que o Senhor tem para eles. As áreas de prazer e de alegria, meu Senhor, não foram ofertadas e nem entregues ao Senhor. Áreas dentro de casa, onde o Senhor não tem tido o primeiro lugar. Nós te pedimos perdão. Perdão das famílias, meu Deus, onde o bolo quente, onde o pão quente não tem ido parar, Senhor, na tua mesa, diante do Senhor. Perdão, Senhor, por muitos de nós não pertencermos a Ti. Perdão, Senhor, pelos frutos
do nosso trabalho não ser as primícias para Ti. Perdão, Senhor, pelas fontes de prazer que vivemos para o nosso bel prazer, Senhor. Fale com o Senhor. Quais são as áreas que precisam ser consertadas na sua vida? Tudo começa contigo. Diga ao Espírito Santo nesta noite: eu preciso e eu quero ser de Jesus. Ele morreu na cruz para que eu fosse dele, e eu quero ser de Jesus. Diga para Deus, diga: Pai, eu quero ser de Jesus. Eu quero ser de Jesus, eu quero que o meu coração seja dele. Eu quero ser de Jesus, Espírito Santo. Eu sei que eu estou engatinhando, eu sei que eu estou dando os primeiros passos, mas eu quero ser totalmente de Jesus. E por mais que eu ainda esteja distante do que eu quero, eu creio e confio que isso vai realizar-se. Diz para ele, diz: Senhor, o meu trabalho, as minhas primícias tem que ser do Senhor, meu Deus. Eu preciso entender que aquilo que eu faço com as minhas mãos, que eu faço para Ti, Senhor, tem que ser com alegria, tem que ser com regozijo, tem que ser com louvor. O Senhor quer que eu trabalhe com alegria, meu Senhor. Senhor, eu entendi nesta noite que as fontes de prazer e de alegria, que eu não consagrei ao Senhor, se tornaram ídolos na minha vida, e eu não quero isso para mim. Nesta noite eu quero consagrar todas as fontes de prazer e de alegria. Eu não quero me embaraçar naquilo que o Senhor tem me dado. Eu não quero embaraçar naquilo que o Senhor tem posto diante de mim. E dentro da minha casa e no meu lar, eu quero que o Senhor tenha a preeminência. O Senhor é a pessoa principal dentro da minha casa. E é o que o Senhor gosta que acontecerá lá. E é o que o Senhor quer que acontecerá lá. O Senhor é Senhor da minha casa, é Senhor da minha vida, é Senhor do meu trabalho e é o Senhor da minha alegria. Você pode dizer isso para o Senhor agora. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor do meu trabalho. O Senhor é o Senhor da minha alegria. O Senhor é o Senhor da minha casa. Isso é Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou para ter a preeminência. Diga ao Senhor agora. Diga: eu quero me entregar a Ti, meu Senhor. Como muito tempo eu não faço. Como muito tempo eu não faço. Eu quero me entregar ao Senhor. Como muito tempo eu tenho estado distante do Teu mandamento, distante da consagração. Mas eu preciso dessa verdade na minha vida. Eu preciso me entregar totalmente a Ti. Entregar o meu coração e a minha vida. Entregar o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos. Entregar a minha alegria e entregar a minha casa, meu Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E eu preciso confiar nisso.